A morte do Bruce Lee foi precoce mesmo. Ele morreu com 32 anos. Realmente, ele era muito jovem. Mas aqui a gente não tá falando só de idade, a gente tá falando de legado. Não tem como a gente falar de artes marciais, de Kung Fu, sem citar o Bruce Lee. E ele realmente teve uma contribuição muito grande dentro das artes marciais, dentro do cinema. Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai contar toda a sua trajetória e entender o porquê ele foi tão relevante para as artes marciais. Para quem não me conhece, eu sou a Saisu, sou fotógrafa, acupunturista e também praticante de Kung Fu. Bom, para a gente entender essa trajetória, a gente tem que começar pelo começo. Então, o Bruce Lee nasceu dia 27 de novembro de 1940 em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele nasceu lá porque o pai dele estava numa turnê com a Ópera de Pequim. Ele era um ator muito famoso, né? Então ele estava numa turnê nos Estados Unidos e o Bruce Lee acabou nascendo lá. Mas só que ele só nasceu, ele voltou para Hong Kong depois. O Bruce Lee teve vários nomes. Primeiro, o nome Bruce Lee foi dado por uma enfermeira ali nos Estados Unidos porque eles precisavam registrá-lo segundo as leis americanas. Então ficou Bruce Lee mesmo. Segundo, é um nome chinês dele, que é o Li Junfan. E o terceiro é o nome artístico dele, que é o Li Xiaolong, que significa pequeno dragão. O Bruce Lee já estava dentro do meio artístico desde pequeno. Ele já acompanhava o pai nos bastidores do teatro, nesse meio artístico mesmo. Aos 6 anos, ele fez o primeiro filme dele, que é o The Birth of a Mankind. E até os 18 anos, ele fez mais de 20 filmes chineses. Para quem já conhece o jeito do Bruce Lee, sabe que a adolescência dele também não foi fácil. Ele era um cara que gostava de bagunçar, gostava de provocar, gostava de lutar na rua. Então ele tinha esse perfil. Ele deu muito trabalho, assim, até para os pais dele, porque eles também foram chamados diversas vezes na delegacia por conta de briga de rua do Bruce Lee. E ele também desafiava outras escolas, tá? E teve uma escola que ficou muito marcada, que eu acho que talvez seja o principal rival do Bruce Lee, que era uma escola britânica. Eu acho que isso também aumentava um pouco por conta das tensões que tinha na época do domínio britânico em Hong Kong. Então, eu acho que isso também contribuía para ele dar uma provocada ali nos alunos britânicos. Aos 13 anos, o Bruce Lee foi treinar com o mestre Ip Man. Ele foi treinar o Wing Chun, acho que também para ele poder começar a se defender nessas brigas que ele se metia. Em uma entrevista para um canal de TV americano, anos depois, claro, ele comenta um pouco sobre a sua adolescência. E ele diz o seguinte: da infância à adolescência, fui um cara bem problemático. Era extremamente agressivo, sem paciência. Aí aos 13 anos, depois de passar um tempo brigando contra gangues, decidi aprender como me proteger. Muito do que aprendi sobre artes marciais foi nesse período com o mestre Ip, quando comecei a moldar meu estilo de luta. Aprendi a neutralizar a energia e a força de um oponente. Tudo isso deve ser feito, me ensinou o mestre com precisão, sem me deixar levar pela fúria e pela afobação. O que muitos não sabem é que o Bruce Lee, ele dançou cha-cha-cha. Isso foi o meio dele aprimorar o equilíbrio e a movimentação dele. Muitos falam que ele começou a dançar por conta de uma menina que ele estava afim, mas isso eu não sei dizer se é verdade. Ele também foi pro boxe, e tanto na dança quanto no boxe ele também participou de competições, campeonatos, enfim, e venceu algumas coisas assim. Em abril de 1959, os pais do Bruce Lee decidiram mandá-lo de volta para os Estados Unidos, mais precisamente em São Francisco, onde ele nasceu. Eles queriam tirar o Bruce Lee dessa vida de briga de rua e tal. E também eles acreditavam que se ele se alistasse no exército americano, ele ganharia cidadania. Depois da Segunda Guerra Mundial, nesse pós-guerra, os Estados Unidos virou um país de oportunidade. Então, os pais do Bruce Lee viram isso com bons olhos. O Bruce Lee foi para os Estados Unidos meio sem dinheiro. Então, o que ele fez? Ele começou a dar aulas de cha-cha-cha no navio, na primeira classe. Isso para contornar essa situação financeira. Ele também não foi sozinho, ele foi com o irmão dele, o Peter. E lá em São Francisco, ele também foi acolhido pela irmã mais velha, Agnes, que já morava em São Francisco. Então ela deu comida e trabalho para ele. O Bruce Lee acabou se alistando no exército, só que ele foi reprovado no exame médico, então ele acabou desistindo e se mudou para Seattle. Em Seattle, ele foi atrás da amiga do seu pai, a Ruby Chow. Lá ela tinha um restaurante e ele foi trabalhar como garçom.
Como o Bruce Lee ele era meio indisciplinado aí nos estudos, ele acabou se matriculando em uma escola nos Estados Unidos para poder terminar o colegial. Em 1961, ele fez uma apresentação que atraiu a atenção de muitas pessoas, principalmente de um lutador de judô, o Jesse Glover. Ele acabou se tornando seu primeiro aluno não chinês, mas isso também atraiu a atenção de outras pessoas e o Bruce Lee foi acolhendo outros alunos que não eram chineses. O Bruce Lee ficou famoso na TV e nos jornais locais. E ele começou a dar aula assim na garagem, sem um uniforme padrão. O pessoal se reunia ali e ele dava aula. Mas depois ele abriu uma academia de artes marciais, que é a Lee Jun-Fan Kung Fu Institute. E também ele começou a dar aulas na Universidade de Washington, onde ele se matriculou no curso de filosofia. Muitas pessoas frequentavam ali as aulas, mas uma delas chamou muito a atenção do Bruce Lee, que era a Linda Emery. Ele acabou se apaixonando por ela e em outubro de 63 eles começaram a namorar. Nessa época que ele publicou aquele famoso livro que eu comentei no vídeo sobre a luta do Bruce Lee e do Wong Jack-man, o Chinese Kung Fu: The Philosophical Art of Self-Defense. Teve poucas tiragens, mas nesse livro ele falava sobre vários estilos de Kung Fu. O Bruce Lee queria deixar de ser garçom, queria sair do restaurante. Então qual foi a estratégia dele? Pedir a Linda em casamento, que foi muito a contragosto da mãe dela. Eles foram para Auckland e em 17 de agosto de 64 eles se casaram. Em Auckland, o Bruce Lee abriu a academia dele, que fez muito sucesso, atraiu diversos alunos ali. E também nessa época surgiu aquela história que o Bruce Lee foi ameaçado pela comunidade chinesa, porque ele não podia dar aula para pessoas que não eram chineses, enfim. No vídeo sobre o Bruce Lee e o Wong Jack-man, que eu fiz sobre a luta deles, eu comento sobre essa história e já provo que realmente essa teoria não funciona, porque desde muito antes já tinha as escolas de Kung Fu e os professores já lecionavam Kung Fu para pessoas que não eram chinesas. Então essa teoria caiu por terra. O Bruce Lee ele não ensinava o Kung Fu tradicional. Primeiro porque ele não terminou todas as técnicas com o mestre Ip. Segundo, que era uma mistura ali de estilos, tipo Wing Chun, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Ele já começou a falar um pouco disso dentro do livro dele, que ele questionava alguns estilos tradicionais. Então já começou a ter indícios um pouco da sua futura arte marcial, que é o Jeet Kune Do. Mas isso não era oficializado nessa época ainda. Era só um pequeno esboço, pequenos estudos que ele tinha. Chegou o evento que mudou a trajetória aí do Bruce Lee, basicamente que marcou a carreira do Bruce Lee, que foi o campeonato de karatê em Long Beach, do Ed Parker, em agosto de 64. Lá o Bruce Lee ele mostrou as habilidades dele, muitas pessoas ficaram impressionadas e também foi nessa época aí que rolou aquela luta do Bruce Lee com o Wong Jack-man. Após esse evento, o Bruce Lee ficou bem famoso. Um produtor de TV chamou ele para atuar num seriado chamado O Filho de Charlie Chan. Só que ele não fez muito sucesso. Logo em seguida, ele já foi atuar ao lado do Van Williams na série Besouro Verde. Esse sim foi uma série de sucesso, fez sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. Isso eu comento também no vídeo que eu falo sobre o cinema de Hong Kong. E tanto que na Ásia, eles chamaram a série Besouro Verde de The Catus Show. Para você ver como ele bombou na Ásia, né? E as pessoas, elas ficaram admiradas com essa movimentação que ele tinha na série. Ninguém nunca tinha visto alguém lutar daquele jeito. E isso fez com que as pessoas ficassem deslumbradas. O Bruce Lee se animou muito, assim, com essa fama que ele teve. E ele acabou se mudando para Los Angeles com a Linda, onde eles tiveram o primeiro filho, que é o Brandon Lee, e ele nasceu dia 1º de fevereiro de 1965. O planejamento do casal inicialmente era abrir várias escolas de Kung Fu, né? Abrir várias franquias aí pelo país. Só que o Bruce Lee ficou mais deslumbrado com a vida no cinema. Porém, em julho de 1967,
a série Besouro Verde foi cancelada. O Bruce Lee ficou chateado, logicamente, e ele acabou abrindo aí uma academia em Los Angeles. Só que dessa vez era diferente porque ele era um cara famoso, todo mundo conhecia o Bruce Lee como o Kato da série Besouro Verde. Então ele acabou atraindo famosos. Então o Steve McQueen, Chuck Norris, o Kareem Abdul-Jabbar e também o Roman Polanski, eles foram um dos alunos aí do Bruce Lee que frequentaram aí a academia dele. Uma curiosidade aqui é que o Bruce Lee chegou a receber uma proposta para ele dar aula em uma academia chamada Decato Self-Defense School. Só que o Bruce Lee, ele logicamente recusou. Bom, agora começam as dificuldades do Bruce Lee. Para quem acha que foi fácil essa vida dele no cinema, não foi. E muito por conta da sua origem chinesa, né? Então, o que aconteceu? Ele tentou um papel ali pro seriado Kung Fu. Ele tinha totalmente o perfil, os produtores gostavam muito dele. Só que ele acabou não conseguindo o papel porque o Bruce Lee era chinês. Eles tinham medo que as pessoas não gostassem de ter um protagonista chinês num horário nobre, numa série tão importante, né? Então eles acabaram recusando o papel do Bruce Lee e eles foram dar esse papel para o David Carradine. O Bruce Lee ficou arrasado, ele quis voltar para Hong Kong, ele quis tentar a vida na TV e no cinema lá, porque, querendo ou não, as pessoas gostavam dele por conta da série do Besouro Verde, né? O The Kato Show, né? Só que a Linda, ela falou assim, vamos tocar as academias, deixa isso um pouco de lado. Só que o Bruce Lee não desistiu, tá? Ele ficou 2 anos ali tentando vários papéis em seriados e cinema, mas sem sucesso. E foi que eles começaram a contrair dívidas. O Bruce Lee ficou bem deprimido, ele perdeu peso e tal. Porém, dentro dessa frustração aí do cinema, vem também um pouco de alegria pro casal, que foi a vinda da filha Shannon Lee, dia 19 de abril de 69. Em 1970, as dívidas do Bruce Lee aumentaram demais. Então, ele resolveu focar nos treinos. Então, ele intensificou demais nos treinos para compensar isso. Bom, se na TV não tá dando certo, então eu vou treinar, vou ficar bom e vou tocar minhas academias aqui, né? Só que nessa época veio a maior lesão da carreira dele, da vida dele, enfim, que foi aquela lesão nas costas. Mas se engana quem acha que ele machucou lutando. Isso não é verdade. Ele acabou se machucando no treino. Ele foi levantar um halter e ele lesionou a coluna. Ele ficou 6 meses de repouso no hospital. Então, ele foi bem grave. E foi nessa época que ele começou a escrever sobre o Jeet Kune Do. Aí que ele começou a colocar isso no papel, todas as teorias, todos os pensamentos filosóficos, tudo sobre condicionamento físico que ele estudava. Então, ele queria que as pessoas começassem a aprender a lutar de uma forma simples, sem complicação. Então, isso que ele queria mostrar para as pessoas, que era possível lutar sem complicar demais. Esse livro, ele foi publicado, aquele livro famoso que a gente conhece, que é o tal do Jeet Kune Do, ele só foi publicado pós a sua morte em 1975, quando eles resolveram juntar tudo aquilo que ele tinha escrito, todas as anotações, todas as informações, enfim. Então, na época, ele começou só a desenvolver esse estilo e ele estava ali esboçando o seu livro. Tem uma informação interessante que diziam que o Bruce Lee, ele treinava enquanto ele estava fazendo as atividades diárias dele. Então, ele estava vendo TV, ele estava se alongando ou levantando o halter. Ele chegou a pesar 63 quilos com 1,71 m de altura. Então, ele estava bem puro músculo mesmo. O Bruce Lee não desistiu da sua carreira no cinema. Então, seu amigo James Coburn falou para o Bruce Lee voltar para a Ásia e tentar essa carreira lá. Foi aí que o Bruce Lee assinou com a Golden Harvest, do Raymond Chow. Raymond Chow, eu falei também sobre o cinema de Hong Kong nesse vídeo, que ele tinha acabado de sair lá da parceria com a Shaw Brothers, ele trabalhava na Shaw Brothers, e diferente da Shaw Brothers, ele queria achar um astro.
E ele viu no Bruce Lee um grande potencial. Mas como eles ainda estavam começando, não tinham muita grana aí para investir, o Bruce Lee acabou tocando muitos projetos. E o primeiro foi o The Big Boss, que fez um tremendo sucesso, porque ninguém nunca tinha visto um filme de luta daquele jeito. Ele fez um sucesso na Tailândia, em Singapura, em Hong Kong. Foi surreal o sucesso desse filme. E o Bruce Lee, nesse filme, acabou atuando como produtor, como roteirista. Ele dirigiu as cenas de luta. Então, o Bruce Lee tocou bastante ali o projeto. Um ano depois, em 1972, veio o segundo grande sucesso do Bruce Lee, que foi o filme The Fist of Fury. Esse filme falou bastante sobre esse conflito entre China e Japão. Foi um tremendo sucesso mesmo. E o Bruce Lee começou a ficar cada vez mais exigente, começou a ter um pouco mais de conflito com a produção da Golden Harvest, porque ele queria que tudo na luta fosse perfeito, e era de se esperar isso do Bruce Lee, né? O cara, ele é extremamente perfeccionista. Então, ele queria tudo certinho, todas as imagens certinhas, gravadas no ângulo certo. Então, esse era o Bruce Lee. Como tudo na história do Bruce Lee é envolvida por mitos e histórias, né? Existem algumas histórias que alguns lutadores iam desafiá-lo no set. Mas daí, isso são histórias, eu não sei se é verdade, porque eu acredito que muitas das coisas em volta da história do Bruce Lee também existem para enaltecer o grande cara que ele foi. Então, eu não sei se isso é verdade. No mesmo ano que saiu The Fist of Fury, também saiu o filme The Way of the Dragon, que tem o Chuck Norris junto com ele no filme. O Chuck Norris interpreta um dos vilões do filme e eles fizeram uma luta icônica, né, dos dois. É uma luta muito emblemática, foi muito elogiada pelas pessoas na época. Então ficou bem famoso essa cena de luta deles. E nesse filme, o Bruce Lee, ele queria ser diretor e roteirista do filme. E muito ali a contragosto, acabaram cedendo esse desejo para ele. Mas ele estava conseguindo ali fazer todos os filmes de acordo com o que ele queria, né? O sonho do Bruce Lee ainda era chegar nos cinemas americanos. Então, esse plano dele ficar famoso ali na China, na Ásia pelo menos, e depois ir para os Estados Unidos, até que estava dando certo. Mas ainda sua fama não chegou ali nos Estados Unidos. Ele chegou a dar um depoimento no jornal The South China Post, que tinha muitas pessoas querendo se aproveitar da imagem dele, e também que ele foi convidado pela máfia chinesa ali para integrar a máfia chinesa, mas ele recusou. Outra vez, eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas sei lá, né? Histórias. Como ele ainda não alcançou a fama nos Estados Unidos, ele continuou tocando aí os projetos em Hong Kong, e ele começou a gravar The Game of Death, que é o jogo da morte. Então, é aquele filme que ele tem que passar por um pagode, né? Então, cada andar tinha um lutador diferente, com habilidades diferentes, e ele tinha que passar por isso para salvar, em teoria, sua namorada. Só que o último andar seria com Kareem Abdul-Jabbar, que foi o seu aluno ali de Jeet Kune Do. Só que o Bruce Lee era tão crítico com relação a cenas de luta, enfim, que as cenas demoraram 10 dias para ser gravadas. Então, é só uma curiosidade. Só que esse filme, como vocês sabem, não foi finalizado, tá? Então, ele começou a gravar esse filme e logo ele já recebeu uma proposta de fazer Operação Dragão. Por quê? Porque a fama dele começou a bater lá nos Estados Unidos. Então os caras ficaram impressionados e falaram assim, vem aqui fazer a Operação Dragão, você topa? Obviamente que o Bruce Lee foi. Era o sonho dele fazer sucesso nos Estados Unidos. Então ele acabou pausando ali a gravação do Jogo da Morte. Por isso que ele não finalizou o filme, porque ele acabou falecendo antes. Finalmente, ele foi fazer uma produção dos Estados Unidos. E ele começou essa gravação em janeiro de 73.
Só que tem um detalhe, no começo ele faltou 2 semanas na gravação, porque ele estava pensando melhor o roteiro. Então falou, deixa eu ver melhor esse roteiro, as cenas de luta, tanto que quando ele retornou, ele chegou pro diretor com tudo pronto, ó, a cena de luta vai ser assim, as câmeras vão ficar posicionadas assim, enfim, é o jeito Bruce Lee de ser. Mas até que esse jeito Bruce Lee acabou dando certo. Ele fez uma cena de luta icônica, aquela cena dos espelhos, é super famoso aí dos filmes do Bruce Lee. Então a gente tem que também agradecer pelo jeito dele de ser tão perfeccionista, porque acabou gerando cenas de luta muito icônicas. Para vocês terem noção, o investimento inicial do filme foi de $1 milhão e ele acabou rendendo $100 milhões pelo sucesso. Em abril de 73 acabou as gravações do filme Operação Dragão. Mas lá para o dia 10 de maio, ele começou a apresentar sinais de que a sua saúde não estava bem. Então, ele começou a se queixar constantemente de dores de cabeça. O Bruce Lee, ele chegou a voltar para Hong Kong para terminar a gravação ali do Jogo da Morte. Só que ele passou mal na ilha de edição, ele desmaiou, ele foi para o hospital e ele chegou a entrar em coma, assim. Só que daí ele voltou e também voltou à vida normal dele. O Bruce Lee, ele tinha um ritmo meio frenético, assim, de trabalho e de treino, né? Então, o cara não descansava direito. Ele chegou a perder 6 quilos nesse processo aí de trabalho e treinos, né? Só que o que ele fazia para compensar e para aliviar o estresse dele era fumar haxixe e fazer o uso de analgésicos. O Bruce Lee foi para Los Angeles fazer uma bateria de exames e lá eles viram que tinha um acúmulo de fluido no cérebro dele, que provavelmente aconteceu por conta de uma convulsão que ele teve antes de entrar naquele coma lá. Então eles deram um remédio para epilepsia para ele. O Bruce Lee estava bem irritado e bem ansioso também com a estreia do filme Operação Dragão, Enter the Dragon, né? Porque querendo ou não, era a estreia dele nos Estados Unidos. Era tudo que ele mais queria, então ele já tinha muitos eventos, muitas entrevistas agendadas por conta desse filme, né? Em um dos retornos do Bruce Lee para Hong Kong, para terminar ali a gravação do Jogo da Morte, ele teve um jantar ali com o pessoal da produção da Golden Harvest e ele acabou passando mal de novo, ele desmaiou e daí diagnosticaram isso como estresse. Em 20 de julho de 73, o Bruce Lee ele tinha uma reunião com o Raymond Chow no restaurante. Então ele foi até lá e depois ele foi na casa de uma atriz que, segundo boatos na época, era amante dele, porque eles não paravam de sair juntos. E lá na casa dela, ele acabou passando um pouco mal. Ele falou, putz, eu tô com muita dor de cabeça, você pode me dar um remédio, alguma coisa? Ele tomou um analgésico. E ele foi se deitar para dar uma relaxada, para descansar um pouco. Só que daí a atriz foi lá acordar ele e ele não respondia. Levaram ele imediatamente para o hospital e às 10h30 da noite anunciaram a sua morte. A notícia da sua morte foi divulgada em todos os jornais aí de Hong Kong, foi uma comoção muito grande. E os jornais destacavam o fato dele morrer tão cedo, tão jovem, no auge da sua carreira. E infelizmente também destacaram o fato dele ter morrido na casa da sua suposta amante. Mais de 50 mil pessoas foram até o funeral dele, realmente foi uma comoção muito grande. Hong Kong inteira ficou muito comovida aí com a morte dele. Mas só que ele foi enterrado em Seattle em 31 de julho. A causa da morte ainda é muito polêmica. Até hoje tem diversas teorias a respeito da sua morte. Como sempre, né, dentro da história do Bruce Lee sempre tem muitas teorias. Mas, segundo o laudo, ele morreu por conta de um edema cerebral, por conta de uma reação alérgica aí ao medicamento. Mas tem teorias que ele foi assassinado pela máfia chinesa, enfim. 1000 teorias, mas prefiro acreditar no laudo. O filme Enter the Dragon foi lançado em agosto de 73.
Foi uma fama póstuma, porque o filme fez um tremendo sucesso. E a gente não pode negar a contribuição que o Bruce Lee teve, apesar dele ser muito perfeccionista, ser muito exigente tanto no cinema quanto com o próprio estilo, com o próprio corpo. A gente não pode negar que ele foi um cara que se dedicou para as artes marciais, ele estudou muito, ele fez com que a gente tivesse um novo olhar também diante do cinema. Eu falo muito isso no vídeo sobre o cinema de Hong Kong, que a contribuição dele para o cinema que a gente tem hoje, para as cenas de luta que a gente vê hoje na televisão, no cinema, com certeza é graças ao Bruce Lee. Ele revolucionou sim a cultura pop, né, o cinema em si. Enfim, ele foi um cara que contribuiu muito, assim, e a gente não tem como negar, apesar do jeito dele, mas ele foi um cara excepcional, foi fora da curva mesmo. Bom, é isso. Então, se você curtiu o vídeo, dê um like aqui para eu entender o que vocês estão curtindo de conteúdo também. Se você não é inscrito também, se inscreva no canal. E vejo vocês na próxima. Até mais!